Meu nome é Joselyn Reed, e tenho 30 anos. Voltei para Nashville para o aniversário de 60 anos do meu pai, esperando uma reunião familiar calorosa, cheia de risadas, memórias e talvez até um senso de cura. Em vez disso, fui humilhada na frente de todos. Imagine a cena. Uma animada festa no quintal, luzes piscando como vagalumes, o cheiro de churrasco no ar e os convidados conversando alegremente com copos tilintando. Passei horas cuidadosamente dobrando e decorando uma pequena caixa de presente de papel feita à mão. Algo simples, mas profundamente significativo, contendo uma surpresa que eu realmente acreditava que poderia mudar o futuro da minha família para sempre. Quando entreguei a caixa ao meu pai, sorri, esperando que ele visse o amor e o cuidado por trás daquilo. Mas então minha irmã a arrancou de suas mãos de repente, segurando-a como se fosse lixo antes de jogá-la descuidadamente pelo gramado. O que é isso, Joselyn? Outra atitude de mão de vaca. Zombou, com a voz alta o suficiente para todos ouvirem. A multideo congela. O calor subiu às minhas bochechas, mas fiquei em silêncio enquanto ela ria alto com o namorado, zombando do meu presente patético. Sussurros se espalharam entre os convidados. Alguns riram discretamente, outros evitaram olhar para mim. 15 minutos depois, quando aquela pequena caixa finalmente foi aberta, o sorriso arrogante da minha irmã derreteu em choque. Ela queria poder retirar cada palavra cruel. E o que havia dentro? Digamos apenas que aquilo virou a festa de cabeça para baixo, e não da maneira que ela imaginava. 4 anos atrás, deixei Nashville rumo a Tóquio, perseguindo um emprego na área de tecnologia que parecia improvável. Eu tinha 26 anos, recém-formada na pós-graduação, com uma mala e um plano vago. Minha irmã Kelly achou que eu era louca. Disse que eu fracassaria. Ela não estava totalmente errada em duvidar. Tóquio foi brutal no começo. A barreira do idioma foi difícil, e passei meses tropeçando em reuniões, sentindo-me uma estranha. Mas persisti, programando até tarde da noite, apresentando ideias que ninguém havia pedido. No segundo ano, consegui um cargo em uma startup que explodiu e se tornou uma empresa multibilionária. Minhas opções de ações se acumularam, transformando-se em dezenas de milhões de dólares, o suficiente para nunca mais me preocupar com dinheiro. Não contei a ninguém, nem mesmo aos meus pais. Continuei com meus dias velhos, meu laptop surrado, e aluguei um apartamento minúsculo. Por quê? Eu não queria que as pessoas vissem cifrões quando olhassem para mim. Queria conexões reais, não aquelas baseadas no que eu poderia comprar. Ao voltar para Nashville, eu tinha um objetivo: compartilhar minha riqueza com minha família. Coloquei meu coração naquela pequena caixa de papel, guardando os documentos do fundo fiduciário dentro dela. Não era algo extravagante, mas significava tudo para mim. Mal podia esperar para ver meu pai, Alan, e minha mãe, Susan, abrirem o presente no aniversário dele. Imaginei o alívio deles, talvez até orgulho. Mas Kelly tinha outros planos. Cheguei à cidade alguns dias antes, alugando um sedã básico para manter as coisas discretas. Kelly me buscou no aeroporto com seu BMW novo brilhando sob o sol do Tennessee. Ela vestia uma jaqueta de grife e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais do que meu aluguel em Tóquio. Ainda dirigindo carros alugados, Joselyn, disse, sorrindo com desdém enquanto jogava minha bolsa no porta-malas. Ignorei, esperando que pudéssemos nos reconectar. No café no dia seguinte, ela continuou insinuando sobre sua vida com o namorado Matthew. Acabamos de comprar um apartamento, disse, exibindo fotos de bancadas de mármore e uma piscina na cobertura. Você deveria visitar, acrescentou, com um tom que sugeria que eu não poderia pagar um lugar assim. Tomei um gole do meu café, mordendo a língua. Ela não perguntou nada sobre Tóquio, apenas falou sobre sua mais recente maratona de compras. Na véspera da festa do meu pai, nos encontramos na casa deles para jantar. Kelly apareceu com um vestido de seda, Matthew logo atrás com um terno sob medida. Ele mal me reconheceu, ocupado demais olhando para o telefone. Você ainda faz aquelas coisas de computador? Perguntou Kelly, com a voz pingando desprezo. Assenti,
mantendo as coisas vagas. Deve ser difícil, disse ela, olhando para meu suéter simples e meus tênis. Nem todos conseguem acompanhar o estilo de Nashville. Mamãe tentou mudar de assunto, perguntando sobre meu voo, mas Kelly interrompeu, exibindo um novo relógio que Matthew havia comprado para ela. Estava claro que ela achava que eu estava lutando, talvez até com inveja da vida luxuosa dela. Deixei que ela pensasse o que quisesse. A verdade era que eu não precisava de uma bolsa de grife para me sentir bem comigo mesma. Meu valor não estava no que eu vestia. Estava no que eu havia construído, e no que planejava oferecer. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto, pensei na caixa de presente guardada na minha mala. Não era apenas dinheiro. Era segurança para meu pai e minha mãe. Uma chance para Kelly perseguir seus próprios sonhos sem depender de Matthew. Imaginei o rosto dela ao ver os documentos do fundo, esperando que isso construísse uma ponte entre nós. Sempre fomos diferentes. Ela adorava os holofotes. Eu preferia as sombras. Mas acreditava que a família poderia ser mais forte do que isso. Eu não sabia então o quanto estava errada, e como suas palavras iriam me ferir profundamente. Mas é isso que acontece quando você presume que alguém valoriza as mesmas coisas que você. A noite do aniversário de 60 anos do meu pai finalmente chegou, e eu entrei no quintal da casa dele em Nashville, segurando a pequena caixa de presente de papel que havia feito. O espaço estava acolhedor, com mesas de piquenique cobertas por toalhas xadrez e algumas lanternas lançando um brilho suave. Os convidados se misturavam, tomando limonada e cerveja, enquanto suas conversas se misturavam ao som de música country suave que saía de um alto-falante portátil. Passei horas dobrando aquela caixa, sabendo que ela continha um futuro livre de estresse financeiro para minha família. Ainda não estava pronta para compartilhar o que aquilo significava, queria que o momento fosse especial. Mas, ao olhar ao redor, senti um nó no estômago. Kelly já estava no centro das atenções, seu riso alto e autoritário dominando o ambiente. Aproximei-me da mesa de presentes e coloquei minha caixa ao lado de um monte de pacotes brilhantemente embrulhados. Kelly me notou, e com um olhar afiado, caminhou até mim com Matthew logo atrás. Ela usava um vestido de lantejoulas que brilhava sob as luzes, enquanto ele ostentava um relógio caro e um sorriso presunçoso. "O que é isso, Jocelyn?" perguntou Kelly, pegando minha caixa como se fosse um brinquedo. "Você fez isso na aula de artes." O tom era leve, mas a provocação doeu profundamente. Alguns convidados por perto riram e lançaram olhares curiosos. Matthew se inclinou, examinando a caixa. "Parece algo que você encontraria em um brechó", disse alto o suficiente para todos ouvirem. As palavras doeram, mas forcei um sorriso e deixei passar. A amiga de Kelly, Cynthia, tirou o celular do bolso e o apontou para a caixa. "Ah, isso é bom demais", disse ela, rindo enquanto começava a gravar. "Kelly, mostra isso." Kelly levantou a caixa ainda mais alto, girando-a para a câmera. "Essa é a grande contribuição da Jocelyn", anunciou com sarcasmo. "O que é isso?" "Um cupom para abraços grátis." A multidão explodiu em gargalhadas, e senti minhas bochechas queimarem. Cynthia continuou filmando, os dedos já prontos para postar o vídeo online. Cerrei os punhos, resistindo ao impulso de pegar a caixa de volta. Eles não tinham ideia do que havia lá dentro, e eu não deixaria a zombaria deles arruinar meus planos. Virei-me, e avistei meus pais perto da churrasqueira. "Oi, Jocelyn", chamou minha mãe, acenando para mim. Fui até eles, aliviada por escapar daquela situação. Meu pai estava virando hambúrgueres, o avental manchado de molho barbecue. "Está tudo bem, filha?", perguntou ele com a voz gentil. Assenti, sem querer preocupá-lo. "Estou feliz por estar aqui", disse, forçando um sorriso. Mamãe apertou meu braço, seus olhos gentis, embora cansados. Conversamos sobre aniversários antigos, as péssimas viagens de pesca do papai. Qualquer coisa para me distrair das provocações de Kelly. Mas eu ainda conseguia ouvi-la do outro lado do quintal, sua voz alta e clara enquanto continuava a se exibir para os convidados.
Joselyn sempre foi prática, disse ela, a palavra prática carregada de pena. Matthew entrou na conversa. Sim, algumas pessoas simplesmente não têm grandes ambições. As palavras cortaram mais fundo do que eu esperava, despertando uma mistura de raiva e tristeza. Fiquei perto dos meus pais, ajudando a servir a comida e conversando com os vizinhos, mas a presença de Kelly pairava sobre tudo. Toda vez que eu olhava para ela, ela estava exibindo algo: seus brincos, seus saltos, sua vida perfeita. Cynthia continuava com o celular na mão, capturando cada momento como se fosse um reality show. Tentei me concentrar no motivo de estar ali: dar à minha família algo real, algo duradouro. A caixa repousava silenciosamente sobre a mesa, ignorada pela maioria, mas continha tudo pelo que eu havia trabalhado. Disse a mim mesma para manter a calma, esperar o momento certo. As palavras de Kelly eram apenas barulho. Elas não mudariam o que eu tinha vindo fazer. Mas Kelly não havia terminado, e eu sentia a tensão crescer. Fiquei ao lado da minha mãe, distribuindo pratos, tentando afastar o peso das provocações anteriores. A mesa de presentes estava a poucos metros de distância, minha pequena caixa de papel aninhada entre sacolas brilhantes e fitas. Continuei olhando para ela, sabendo o que continha, e esperando que papai a abrisse logo. Então a voz de Kelly cortou a conversa, alta e autoritária, atraindo todos os olhares para ela. Ela caminhou até a mesa de presentes com passos firmes, o vestido reluzindo sob as lanternas. Matthew a seguiu, o sorriso largo como se estivessem prestes a fazer um show. Kelly arrancou minha caixa da pilha e a ergueu como um troféu. Joselyn, sério, disse em voz alta o suficiente para silenciar a multidão. Este é o seu presente para o grande dia do papai. Ela sacudiu a caixa, que parecia leve, provocando risos de alguns convidados. Antes que eu pudesse responder, ela a lançou pelo gramado, o papel se amassando ao cair na grama. Mão de vaca, Joselyn, disse ela com desprezo. Nem conseguiu comprar um presente de verdade. A palavra mão de vaca bateu como um tapa, ecoando no silêncio repentino. Rostos se viraram para mim, alguns divertidos, outros desconfortáveis. Cynthia, com o telefone na mão, já estava transmitindo ao vivo, a câmera focada na caixa caída no chão. Isto é ouro. Ela riu, girando a câmera para capturar o sorriso vitorioso de Kelly. Pessoal, a Joselyn trouxe aqui um presente de loja de $1. O chat da transmissão ao vivo explodiu com comentários, amplificando minha humilhação. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam enquanto eu permanecia imóvel. Cada instinto gritava para correr, pegar a caixa e ir embora, mas meus pés não se moviam. O peso de dezenas de olhos me prendia no lugar, minha garganta apertada de vergonha. Meu pai deu um passo à frente, o rosto sério. Kelly, chega. Sua voz estava baixa, mas firme. Ele começou a caminhar em direção à caixa, mas mamãe segurou seu braço. Kelly, peça desculpas à sua irmã, disse ela, os olhos indo de uma para outra. Kelly apenas riu, jogando o cabelo para trás. Pedir desculpas pelo quê, mãe? Joselyn é quem apareceu com isso. Ela apontou para a caixa, agora suja e amassada. Se ela não pode pagar um presente decente, não é culpa minha. Matthew cruzou os braços e assentiu. Algumas pessoas simplesmente não entendem, disse com arrogância. A multidão murmurava, misturando suspiros e cochichos, enquanto Cynthia continuava filmando, seu celular capturando cada segundo da cena. Eu fiquei ali, o rosto queimando de vergonha. Meu jeans simples e meu suéter pareciam um holofote, marcando-me como a forasteira que Kelly pintava diante de todos. Quis gritar que a caixa não era o que parecia, que continha algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas as palavras não saíam. Cerrei a mandíbula, olhando para o chão. Recusando-me a dar a Kelly a satisfação de me ver quebrar. Trabalhei demais, fui longe demais para deixar suas palavras me definirem. Ainda assim, a vergonha era esmagadora, como uma onda da qual eu não conseguia escapar. Cada risada era uma facada mais profunda.
Cada olhar era um lembrete de que, para eles, eu não era suficiente. Meu pai e minha mãe tentaram novamente, suas vozes se sobrepondo. Kelly, pegue a caixa e peça desculpas, insistiu papai, o tom mais severo agora. Mamãe se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Joselyn, não ligue para ela, sussurrou, mas suas palavras mal me alcançaram. Kelly revirou os olhos, impassível. Ah, por favor, pai. Ela está bem. Talvez da próxima vez ela realmente se esforce. A multidão se remexeu. Alguns convidados balançaram a cabeça em reprovação, outros riram junto com Kelly. A transmissão de Cynthia continuava, e os comentários se acumulavam, cada um deles provavelmente mais cruel que o anterior. Fiquei em silêncio, com os olhos fixos na caixa amassada no gramado. Aquilo não era apenas papel e tinta. Era o meu coração, meus anos de sacrifício, minha esperança para nossa família. As palavras de Kelly não podiam mudar isso, mas ainda doíam. Respirei fundo, tentando me recompor. Aquilo ainda não tinha acabado. Fiquei parada, os olhos fixos na caixa caída, o coração acelerado pelo peso das palavras de Kelly. Foi então que uma figura familiar deu um passo à frente. Patrícia, minha advogada, a quem eu conhecia desde meus dias em Tóquio. Ela havia voado até ali a meu pedido, pronta para ajudar com a surpresa que eu havia planejado. Com passos calmos e deliberados, Patrícia atravessou o gramado, pegou a caixa e tirou a sujeira de cima. Joselyn, disse ela com voz firme. Se importa se eu der uma olhada? Assenti, minha garganta apertada demais para falar. Patrícia abriu a caixa e tirou um documento dobrado. Segurou-o e olhou em volta para a multidão. Isso é um acordo de fundo fiduciário, anunciou, sua voz chamando a atenção de todos. Joselyn criou um fundo no valor de $20 milhões para quitar as dívidas de seus pais e apoiar sua família. Alan, Susan e Kelly. Um coro de suspiros percorreu os convidados. A mão de minha mãe foi à boca, e os olhos do meu pai se arregalaram, suas pinças de hambúrguer paradas no ar. O sorriso de Kelly desapareceu instantaneamente, e seu rosto empalideceu enquanto Patrícia continuava. Este fundo foi criado para garantir o futuro da família. Dívidas quitadas, casas pagas, sonhos realizados. A multidão se inclinou, atenta a cada palavra. Patrícia fez uma pausa e virou a página, listando os beneficiários. Então olhou diretamente para Kelly, a expressão neutra. No entanto, disse lentamente, Joselyn tem autoridade para alterar os beneficiários do fundo. Dado o comportamento recente, ela pode reconsiderar quem será beneficiado. As palavras pairaram pesadas no ar, como uma nuvem prestes a explodir. Os convidados se viraram para Kelly, seus sussurros agora afiados e acusadores. Ela realmente disse isso sobre a própria irmã, murmurou alguém. É a irmã dela, exclamou outro. Matthew se remexeu desconfortável, o sorriso presunçoso desaparecendo, substituído por um olhar nervoso para Kelly. Cynthia, ainda transmitindo ao vivo, deixou o celular escapar por um segundo, seus olhos arregalados enquanto o chat explodia com emojis de choque e comentários indignados. Fiquei em silêncio, observando a mudança acontecer. O rosto de Kelly se desfez, sua confiança despedaçada. 20 milhões, balbuciou ela, a voz quase inaudível. Ela olhou para mim buscando algo, negação talvez, ou um sinal de que eu riria daquilo. Mas eu não ri. A verdade estava exposta, e não era a revelação glamourosa que eu havia imaginado. Era crua, revelando não apenas minha riqueza, mas também o abismo entre mim e Kelly. Patrícia dobrou o documento e o colocou de volta na caixa. Joselyn trabalhou duro por isso, disse ela com firmeza. Ela quis compartilhar com a família, mas respeito é uma via de mão dupla. A multidão essential. Alguns lançaram olhares furiosos para Kelly, outros balançaram a cabeça em descrença. Mamãe se aproximou, os olhos marejados. Joselyn, isso é verdade? Perguntou com a voz trêmula. Assenti, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. É para vocês, mãe e pai, disse suavemente.
Queria facilitar as coisas. Papai passou o braço ao redor dela, o rosto uma mistura de orgulho e choque. Filha, eu não fazia ideia, disse com a voz embargada. Os murmúrios dos convidados ficaram mais altos, o tom agora de indignação. Ela a chamou de mão de vaca por causa disso, cochichou um vizinho. Inacreditável, disse outro, autossuficiente para Kelly ouvir. Matthew recuou, de repente mais interessado no celular do que na cena. A transmissão ao vivo de Cynthia agora era um incêndio, o vídeo acumulando visualizações enquanto estranhos online se indignavam. Isso é insano, dizia um comentário. A irmã dela é milionária e ela fez isso. Os olhos de Kelly foram em direção a Cynthia, que parecia em pânico ao perceber que seu vídeo estava se voltando contra ela. Eu não sabia, murmurou Cynthia. Mas Kelly apenas ficou parada, as mãos tremendo. O julgamento do público era palpável, seus sussurros como um coro de reprovação. Senti uma mistura estranha de vingança e tristeza. Eu não queria que fosse assim, mas as ações de Kelly forçaram a verdade a vir à tona. Patrícia me entregou a caixa, seus olhos firmes e atentos. A decisão é sua, Joselyn, disse ela em voz baixa, mas alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Segurei a caixa, agora muito mais pesada, não por causa do papel dentro, mas pelo peso da escolha que eu precisava fazer. Os olhos de Kelly encontraram os meus, cheios de súplica, mas desviei o olhar. A festa ainda não tinha terminado, mas o clima havia mudado completamente. Kelly estava a poucos passos de mim, com o rosto uma mistura de pânico e desespero. Ela atravessou a multidão, os saltos afundando na grama, e se aproximou de mim. Joselyn, espera, disse, com a voz agora mais suave, quase implorando. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava só brincando. Você sabe disso, né? Seus olhos se moviam rapidamente, buscando apoio entre as pessoas ao redor, mas os rostos dos convidados estavam frios, os murmúrios carregados de julgamento. Olhei para ela, e vi a irmã com quem eu esperava me reconectar, mas suas palavras soavam vazias. Brincando, respondi com a voz baixa porém firme. Kelly, você tem me rebaixado desde que voltei. Isso não foi uma piada. Foi inveja. A boca dela se abriu e fechou sem som, suas bochechas ficando vermelhas. A multidão observava, alguns acenando com a cabeça em concordância, outros cochichando sobre seu comportamento. Por favor, Joselyn, disse ela, dando um passo mais perto, as mãos unidas. Não me tire do fundo. Eu preciso disso. Somos família. Sua voz falhou, mas vi a mesma expressão calculista nos olhos dela, a mesma de sempre, a mesma que ela usava ao exibir sua riqueza. Balancei a cabeça lentamente. Família não humilha um ao outro por diversão, disse eu. Você fez sua escolha. Matthew, que estava por perto, viu uma oportunidade. Deu um passo à frente com um sorriso forçado, parecendo um vendedor tentando empurrar um produto ruim. Joselyn, vamos conversar sobre isso, disse. Ele com um tom meloso. Podemos trabalhar juntos. Talvez investir parte desse dinheiro do fundo. Não há necessidade de cortar a Kelly. Seus olhos brilhavam com ganância, e quase ri daquilo. Trabalhar juntos, respondi, a voz afiada. Você ficou parado enquanto ela me humilhava. Não estou interessada. O rosto de Matthew perdeu o sorriso imediatamente, e ele recuou, murmurando algo sobre mal-entendidos. Os cochichos ao redor ficaram mais altos, alguns convidados balançando a cabeça em reprovação diante de sua ousadia. Cynthia, ainda com o celular na mão, parecia em pânico. Sua transmissão havia explodido, acumulando milhares de visualizações em poucos minutos. Os comentários eram impiedosos, chamando Kelly de mimada, falsa e agressora. Ela jogou o presente da irmã e a chamou de pobre, dizia um comentário. Que cobra, dizia outro. Cynthia tentou encerrar a transmissão, mexendo nervosamente no telefone, mas já era tarde demais. A internet havia se agarrado à história, e o nome de Kelly estava se tornando tendência, pelos piores motivos.
Eu não sabia que ia chegar a esse ponto, disse Cynthia, com a voz trêmula ao se aproximar de Kelly. Achei que fosse engraçado. Engraçado, gritou Kelly, os olhos marejados. Você me fez parecer uma idiota. Cynthia recuou, e agora a desaprovação da multidão também se voltava contra ela. Meus pais abriram caminho pela multidão, com expressões preocupadas. Mamãe estendeu a mão e segurou a minha, o toque quente e reconfortante. Joselyn, somos muito gratos, disse ela, a voz embargada pela emoção. Não tínhamos ideia de que você tinha feito algo tão grande por nós. Papai assentiu, os olhos úmidos. Você sempre foi a quieta da família, mas isso é incrível. Sorri, meu coração se enchendo apesar do caos ao meu redor. Eu só queria cuidar de vocês dois, disse, olhando para eles. Isso é tudo o que importa. Fiz uma pausa, e minha voz ficou mais firme. Mas as ações da Kelly têm consequências. Vou apoiar apenas vocês dois por enquanto. O rosto de minha mãe se entristeceu um pouco, mas ela assentiu, compreendendo. Papai apertou meu ombro, orgulhoso, mas com um olhar pesado. Os convidados ainda estavam agitados, alguns criticando Kelly abertamente. Ela mereceu, murmurou um vizinho. Você não trata a família assim, disse outro, alto o suficiente para que Kelly ouvisse. Ela ficou parada, as mãos tremendo, o peso do erro finalmente caindo sobre ela. Matthew se afastou discretamente, o telefone nas mãos, provavelmente verificando os danos online. Cynthia tentou sair de fininho, mas todos os olhares a seguiam, julgando seu papel na bagunça. O vídeo agora estava em todos os lugares, compartilhado em várias plataformas. Cada visualização destruía um pouco mais a imagem cuidadosamente construída de Kelly. Senti uma pontada de tristeza. Ela ainda era minha irmã, afinal. Mas foram suas escolhas que nos levaram até ali, não as minhas. Virei-me para Patrícia, que estava parada por perto, sua presença calma me dando apoio. Obrigada, Sasarai. Você fez o que era certo, disse ela com um olhar firme. Olhei para a multidão e depois para Kelly, que ainda me observava, o rosto agora um retrato de arrependimento. Não tinha certeza se aquele arrependimento era genuíno, mas isso já não importava. Eu tinha vindo compartilhar algo significativo, e não deixaria que ela arruinasse isso. Saí discretamente do quintal, o som abafado da festa desaparecendo, enquanto caminhava pela rua fresca de Nashville. Meu carro alugado estava estacionado no fim da quadra, e dirigi até meu pequeno apartamento alugado, um quarto simples que escolhi justamente por sua simplicidade. O peso daquela noite ainda estava sobre meus ombros, mas senti uma estranha calma. Eu tinha ido lá para compartilhar algo que importava, e não deixaria que as ações de Kelly tirassem isso de mim. Sentada no sofá do meu apartamento, peguei o telefone e disquei para Patrícia. É hora, disse eu. Vamos finalizar o fundo para a mamãe e o papai. Ela confirmou que começaria a papelada para transferir o dinheiro, o suficiente para quitar as dívidas deles e garantir um futuro seguro. E quanto a Kelly? Perguntou Patrícia com um tom neutro. Respirei fundo. Ela está fora, respondi. Acabou. Enquanto eu falava, meu telefone começou a vibrar sem parar. O nome de Kelly aparecia repetidamente na tela. As mensagens se acumulavam. Joselyn, por favor, vamos conversar. Eu não quis te machucar. Podemos nos encontrar. Depois vieram os correios de voz, a voz dela trêmula, implorando por uma chance de explicar. Não ouvi mais do que alguns segundos de cada um. Cada mensagem soava como uma repetição da performance dela no quintal. Desculpas vazias, tarde demais. Abri meus contatos, encontrei o número dela e pressionei bloquear. O silêncio que se seguiu foi um alívio. Passei anos construindo algo que poderia elevar minha família, mas Kelly escolheu me destruir. Essa escolha teve consequências, e eu não ia ceder. Em seguida, liguei para meus pais. Mamãe atendeu, a voz suave, mas firme. Joselyn, você está bem? Perguntou. Sorri, imaginando-a na cozinha,
provavelmente ainda usando o avental da festa. Estou bem, mãe, respondi. Queria que você e papai soubessem que o fundo está pronto. O dinheiro vai chegar em breve. A casa, as contas, tudo estará resolvido. A voz de papai entrou na linha, rouca e cheia de emoção. Você não precisava fazer isso, filha, disse ele. Mas estamos muito orgulhosos de você. Engoli em seco, os olhos ardendo. Era tudo o que eu sempre quis, respondi. Só por vocês dois. Não mencionei Kelly, e eles não perguntaram. Eles sabiam qual era a minha decisão. Meu telefone apitou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Cynthia. Joselyn, sinto muito, dizia. Eu não quis que o vídeo explodisse assim. Por favor, me perdoe. Fiquei olhando para aquelas palavras, lembrando do riso dela enquanto filmava e do entusiasmo em alimentar o ego de Kelly. Ela não se importou com a dor que causou até que tudo tivesse saído do controle. Não respondi. Apenas deletei a mensagem. Não estava com humor para desculpas que só apareciam quando as consequências batiam à porta. O vídeo de Cynthia continuava se espalhando, agora com centenas de milhares de visualizações. As redes sociais eram impiedosas. Postagens e tweets atacavam Kelly, chamando-a de ingrata, cruel e falsa. Capturas de tela da transmissão ao vivo apareceram em fóruns locais de Nashville com comentários como: ela humilhou a irmã por causa de um presente de $20 milhões e perdeu a família e a reputação em uma noite. Você não merece uma irmã como a Joselyn. Espero que a fama tenha valido a pena. Até as contas de Matthew não ficaram ilesas. As pessoas começaram a marcá-lo, chamando-o de cúmplice e oportunista. Não passei muito tempo olhando. Ver o mundo dela desmoronar não foi tão satisfatório quanto eu imaginava. Na verdade, tudo parecia vazio. Eu tinha querido compartilhar meu sucesso com ela, construir uma ponte entre nós. Mas ela mesma queimou essa ponte. Deitei no sofá e fiquei olhando para o teto do meu apartamento simples. O fundo estava em andamento, Patrícia cuidando dos detalhes. Mamãe e papai estariam bem, e isso era o suficiente. As mensagens de Kelly desapareceram. O número dela estava bloqueado. Sua voz, silenciada na minha vida. Não sabia se ela aprenderia com isso, se algum dia conseguiria enxergar além do próprio orgulho. Talvez um dia conversássemos de novo, mas não agora. Eu já tinha dado o suficiente. Amanhã trouxe um novo capítulo, e eu estava pronta para seguir em frente. Semanas se passaram desde a festa, e eu havia me adaptado a uma rotina tranquila no meu apartamento em Nashville. Meus dias eram preenchidos com programação para projetos de tecnologia, meu laptop brilhando até tarde da noite, enquanto eu trabalhava remotamente para clientes em todo o mundo. A simplicidade me fazia bem. Móveis de segunda mão, uma cafeteira velha, uma vista da linha do horizonte da cidade pela pequena janela. Eu não precisava de luxo para me sentir satisfeita. Todos os domingos, eu ligava para meus pais. As vozes deles ao telefone eram quentes e cheias de gratidão. A casa já está paga, contou mamãe uma noite, o tom mais leve do que eu ouvirá em anos. Até estamos planejando uma viagem, acrescentou papai, rindo sobre a cabana de pesca que sempre sonharam em alugar. Saber que eles estavam seguros me trouxe uma paz que eu não conseguia colocar em palavras. Enquanto isso, a vida de Kelly estava desmoronando de maneiras que eu não havia previsto. Eu não a seguia mais online, mas fragmentos de informações chegavam a mim por conhecidos e alertas de notícias. O vídeo da festa havia ganhado vida própria, alcançando milhões de visualizações. As redes sociais não perdoaram. As pessoas a criticavam sem parar, e seus posts estavam soterrados sob ondas de comentários agressivos. Perdeu a irmã e a dignidade. Que vergonha! Amigos com quem ela costumava se gabar começaram a se afastar, não querendo ser associados à imagem manchada dela. Nos círculos sociais de fofoca em Nashville, falava-se que ela estava sendo excluída de eventos e que seus convites estavam desaparecendo. As consequências não foram apenas sociais.
Ouvi dizer que Kelly estava enfrentando dificuldades financeiras, com seu estilo de vida luxuoso desmoronando sem o fundo fiduciário em que ela havia contado. E então veio a maior reviravolta: Matthew. Fiquei sabendo por meio de um primo que ele havia deixado Kelly, empacotou suas coisas e saiu do apartamento deles. Aparentemente, ele vinha tentando vender ideias de negócios para quem quisesse ouvir, tentando aproveitar as conexões de Kelly, mas sua reputação arruinada também o derrubou. Ele foi embora, contou minha mãe em uma das ligações semanais, a voz com um toque de pena. Deixou-a com nada além de contas para pagar. Assenti em silêncio, sem surpresa. Matthew sempre havia perseguido status, e Kelly já não era mais o ingresso para isso. Não senti triunfo, apenas uma tristeza silenciosa pela irmã com quem eu havia sonhado compartilhar tudo isso. As escolhas dela criaram essa bagunça, não as minhas. Pensei muito sobre tudo o que aconteceu, especialmente nas noites tranquilas, quando a cidade dormia. O fundo que criei para mamãe e papai foi a minha maneira de mostrar amor, não de provar um ponto. Nunca quis exibir minha riqueza como Kelly fazia com suas bolsas de grife e fotos cuidadosamente montadas nas redes sociais. Aquele estilo de vida sempre me pareceu vazio, uma corrida por aprovação que nunca dura. O que realmente importa é a honestidade, ser fiel a quem você é, não ao que você pode ostentar. Aprendi isso em Tóquio, trabalhando longas horas para construir algo real, e carreguei essa lição comigo. A festa havia testado essa crença, mas saí dela mais forte, com a certeza de que fiz a escolha certa ao manter meu sucesso em segredo, até que fosse realmente significativo. De vez em quando, eu pegava o telefone esperando outra mensagem de Cynthia, mas nenhuma chegou depois daquela primeira desculpa. Eu não havia respondido, e não planejava fazê-lo. O papel dela em amplificar todo aquele drama não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar, mesmo que ela se arrependesse. A internet também não esqueceu. Os perfis dela estavam mais silenciosos agora, com o número de seguidores despencando à medida que as pessoas a associavam à queda de Kelly. Eu não perdia tempo pensando nisso. Meu foco era o futuro, meus projetos, as ligações semanais com meus pais, talvez até uma caminhada nas montanhas só que no fim de semana. Eu havia construído uma vida autêntica, e isso era suficiente. O nome de Kelly ainda aparecia de vez em quando em notícias locais, mencionando suas tentativas fracassadas de restaurar a imagem, ou algum amigo me enviava um meme sobre o incidente da mão de vaca. Cada vez que isso acontecia, eu sentia uma pontada, mas deixava passar. Eu tinha dado a ela uma chance, e ela escolheu queimá-la. Talvez um dia ela percebesse o que realmente importa, mas esse não era um fardo que eu precisava carregar. Olhei pela janela, as luzes de Nashville piscando abaixo. Minha vida era simples, mas era minha, construída sobre escolhas das quais eu podia me orgulhar. O futuro estava aberto, e eu estava pronta para escrevê-lo do meu jeito. Estrela brilhante, conclusão. A jornada que começou com um presente simples e um gesto de amor terminou como uma poderosa lição sobre valores, respeito e escolhas. Eu aprendi que o verdadeiro significado da família não está no sangue, mas no apoio mútuo e na empatia. Kelly me perdeu não por causa de um fundo de 20 milhões de dólares, mas por nunca ter me valorizado além do que eu podia oferecer. Ao final, não era sobre dinheiro, nem sobre vingança, era sobre dignidade, amor próprio e a coragem de seguir em frente, mesmo quando isso significa deixar para trás alguém que você ama.